Fala pessoal, mais um vídeo aqui pro canal Lorenzo Bergamo Apologeta. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma resposta ao Padre Paulo Ricardo. Me mandaram esse vídeo aqui e pediram pra eu analisar, fazer uma resposta, né? Então, tem umas questões aí, a gente vai analisar alguns versículos. Vou tentar formular a resposta ao Padre Ricardo, Paulo Ricardo. Eu sei que os padres em geral, né, são homens muito estudados, tal, se dizem homens de Deus. E dessa forma eu entendo que mesmo estudando muito, tudo mais, fazendo curso, teologia, e tenho certeza que o Padre Paulo Ricardo estudou bem mais do que eu, né, em relação à religião, todas as questões bíblicas também, com certeza. Até porque ele é um homem bem mais velho que eu. Mas eu entendo que o homem é falível, o homem pode errar, e eu entendo que nessa fala aqui, pelo que eu estava assistindo, ele comete um erro em relação à análise de alguns versículos. Então, com toda a humildade, eu gostaria de formular uma resposta sobre esse vídeo, mas primeiro a gente vai ver o vídeo junto. Então vamos observar aqui. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina humildade. Existe. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ela me ensina humildade. Existe protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. O protestantismo é orgulhoso. O princípio protestante é orgulhoso, é soberbo. O princípio protestante é: eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. E se Deus quer que você use os outros, as criaturas humanas frágeis, o que é que você faz, ô otário? Está entendendo? Se você é protestante, seja humilde, mas saiba, a sua religião não é. A sua religião não é humilde. Porque você, não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, super, ultra, trans, ultra, mega power, né? Tu é o cara, meu! Tu é Deus! Entendeu? Tu é tudo! Não preciso de ninguém. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia: Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Jesus é o único mediador, meu filho. Mas você já ouviu falar do corpo de Cristo? O único mediador é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja, ele é o único mediador. É o Cristo, mas é o Cristo total. Não é só a cabeça. O único mediador é cabeça e membros. O único mediador é Jesus inteiro, a igreja, cabeça e membros. É interessante, pessoal, o que ele disse. Eu pedi só pra vocês terem paciência comigo, que, assim, ele tratou com ironia, falou, chamou de otário e tudo. Assim, eu não vou ficar respondendo esse tipo de coisa, até porque não, pra mim não interessa esse tipo de coisa. Mas eu vou me até responder o argumento bíblico que ele usou. Então aqui eu vou tratar com forma séria o que ele disse. Então, ele entende que o corpo de Cristo, Cristo sendo cabeça, o corpo de Cristo, como o Cristo é o único mediador, o corpo de Cristo entra nessa mediação. Então, eu entendo que ele está fazendo uma confusão entre dois textos. Mas antes, eu vou analisar o texto aqui e vou pegar as funções da igreja. Qual é a função da igreja? Não estou pegando palavra minha não, vou na Bíblia porque
Bíblia é o que conta, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não vou falar as minhas palavras, mas o que Deus está dizendo. A função da igreja, em primeiro lugar, é proclamar o evangelho. E está aqui em Mateus 28. Isso aqui é uma ordem de Jesus Cristo de Nazaré. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco a todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Palavras de Jesus. Então, a função da igreja é pregar o evangelho a todas as pessoas. E a gente pode ver aqui, ó, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, ou seja, ouvir da palavra de Deus. Ou seja, a fé ela vem pela pregação do evangelho. Então, a pregação do evangelho gera fé no coração das pessoas. E quem compete a pregação do evangelho? A igreja de Cristo. Então, eu vou analisar aqui Atos 4, versículo 12 também. Porque a salvação é de Cristo. Ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, a fé vem pela pregação do evangelho. A igreja tem que pregar o evangelho. É a função da igreja pregar o evangelho. E o único método de salvação é o evangelho. É Cristo Jesus. Dito isso, vamos tratar sobre os textos que ele falou. Ele não citou, mas é óbvio que ele deixou bem claro esses textos aqui, que foi o de Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Com todo respeito ao padre, eu entendo que esse texto não trata em união com o outro texto que ele citou. Então já vou aproveitar, vou ler outro texto. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque só há um Deus e só um mediador. Tá certo, só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, ele fez uma conexão de Efésios 1, versículo 22 e 23, com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só que essa relação ela é uma forçada do texto. Ele forçou os dois textos para unir eles. Não é o que o texto quer dizer. E antes disso a gente vai fazer uma exegese do texto. Vamos ver o contexto dela aqui. Uma hermenêutica aqui do texto. Ó. Vamos pegar Efésios 1. Vamos ler o versículo 21. Versículo anterior aqui. Aliás, vamos ler o 20 já para... Que manifestou Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Está falando de Deus, ó. Sobre sua grandeza, poder e tal. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas no século vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então aqui é muito claro, assim, não tem como forçar o texto. Lendo aqui os versículos anteriores, não tem como forçar o texto dizendo que é outra coisa. O texto aqui, o contexto, vai tratar da autoridade de Cristo. Ó, aqui quando ele cita, deixa eu pegar o trecho certinho. Ali, ó, exaltado acima de todo principado e potestade. A igreja é unida a ele como corpo. Ou seja, imagina assim, quando Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a cabeça é o que dá a ordem para o corpo. Ou seja, o corpo está submisso à cabeça. É nesse sentido que o apóstolo Paulo usa. Que o corpo, a igreja, está submissa às ordens de Cristo. Entendem? E, lógico, que a gente vai analisar também aqui 1 Timóteo, capítulo 2. Não vou nem fazer uma relação no grego, que pegar no grego vai ficar até mais feio.
Se a gente pegar as palavras, fizer a métrica certinho, não vai ter essa correlação entre os textos. Vamos pegar aqui o contexto, né? Deixa eu abrir aqui o coisa. Eu até marquei aqui já o 3 e o 4. Por isso é bom, agradável, diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, um texto, que é o de Efésios 1, esse que é o 1 Timóteo 2, mas aquele de Efésios 1, tá tratando sobre a autoridade que Cristo tem sobre a igreja, sobre todas as coisas. Esse texto aqui está tratando de salvação. Lógico que os católicos vão usar isso para outra parte do debate, só que eu estou respondendo o que o padre Paulo Ricardo afirmou. Porque é um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus. O contexto vai fortalecer, porque Deus é nosso Salvador, para que todos os homens venham ser salvos. O contexto é a salvação dos homens. Ou seja, o mediador da salvação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por que é Jesus Cristo? Porque sem Jesus Cristo, nenhum homem pode ser salvo. Esse é o contexto que trata esse versículo. Então, eu entendo que o padre Paulo Ricardo, com todo respeito, cometeu um erro exegético. Analisando, assim, comparando esses versículos, ele não citou diretamente a numeração dos versículos, mas deixou subentendido que era esse versículo, logicamente, porque Efésios 1 é o que trata, que ele falou, e 1 Timóteo é o que os protestantes tratam, que ele estava tentando responder. Então, sobre esses textos, eu entendo que ele cometeu um erro. E para finalizar o vídeo, lógico, gostaria de deixar um texto aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui o sujeito para interceder por eles é Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele. Quem é ele? É Jesus Cristo de Nazaré. Então, a base da nossa fé tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. Eu finalizo esse vídeo e agradeço por você estar me ouvindo aqui, pela sua audiência. Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo.